Todos, vamos orar por este momento. Pai, nós agradecemos ao Senhor por este tempo, ó Deus, em que os teus filhos vieram até o altar e devolveram ao Senhor a sua oferta, o seu dízimo, a sua fidelidade. Ó Deus, nós abençoamos este tempo tão precioso, onde cada um lançou aqui a sua semente de amor, e nós declaramos que essa terra, ela é uma terra boa, e eu quero profetizar uma colheita abundante também na vida financeira de cada um nessa noite, em nome de Jesus. Nós abençoamos as ofertas e abençoamos os dízimos, em nome de Jesus. Amém? Gente, que bom poder receber cada um de vocês aqui nesta noite, na nossa campanha, trabalhando uma colheita abundante. Eu não sei em qual semana que você está do voto, mas hoje nós chegamos à nossa 4ª semana da nossa campanha. E Deus já falou tremendamente aos nossos corações de uma maneira muito especial. E hoje nós celebramos a sua jornada de fé. Nós celebramos a sua jornada, que talvez está entregando hoje o seu propósito, e certamente o Senhor vai dar graça. Talvez você esteja aí na metade da sua campanha, do seu propósito. Certamente o Senhor vai entrar com a sua provisão na sua causa, e em breve nós vamos ler o seu testemunho, como daqui a pouquinho eu vou ler um testemunho aqui nessa noite. E quem sabe você chegou aqui hoje e você vai começar o seu propósito. Hoje eu gostaria de trabalhar a nossa exposição bíblica diante deste tema, caminhando além do visível. E o que nós podemos então explorar a respeito deste tema, caminhando além do invisível? Nós sabemos que desde a primeira semana eu estou dizendo a vocês que você tem uma semente em potencial nas suas mãos. O seu voto, o seu propósito é uma semente em potencial. Só que você ainda não está enxergando ali o fruto dessa semente. Talvez você está aqui aguardando, talvez você esteja esperando, mas mesmo assim você precisa continuar caminhando nesta jornada além do visível. E nada melhor do que essa imagem que vocês estão enxergando para trazer uma definição perfeita sobre fé. Nesta imagem nós estamos vendo um homem numa estrada escura. Esta pessoa está caminhando sem enxergar nada, mas ela está com uma lamparina que ilumina cada passo que ela está dando. Mesmo assim, sem enxergar tudo à frente, apenas com o limite que a lamparina lhe proporciona, enxergar passo a passo, ela decidiu continuar. Não tem uma definição melhor sobre fé do que essa. Alguém que está com uma lamparina nas mãos e está sendo iluminado passo a passo. Alguém que está numa estrada incerta sob os pés, mas esta pessoa também, ela tem um coração decidido a continuar caminhando. Este é o tripé da verdadeira fé. Alguém que tem uma lamparina na sua mão e de passo em passo esta pessoa continua caminhando. Alguém que tem sob os seus pés, debaixo dos seus pés, uma jornada incerta. Ela não tem o conhecimento do todo, mas mesmo assim ela decidiu não parar. O discurso da fé ecoa pelo tempo com esta verdade. A fé, ela não é um mapa. A jornada da fé não é um mapa, porque nós não conseguimos obter as informações de forma antecipada. A fé é um salto do coração, mesmo quando o céu esteja nublado, mesmo quando nós não conseguimos enxergar tudo
da forma como nós gostaríamos de enxergar. E quando eu digo que a jornada da fé não é um mapa, mas é um salto do coração, eu me lembro de uma fotografia que nós temos em Provérbios, no capítulo 3, no versículo 5, que diz: confie no Senhor de todo o seu coração. A fé é um salto do coração, é uma confiança que nós imergimos em Deus, que nós imergimos de forma integral, confiando nele, porque nós não podemos depender do nosso próprio coração. Se nós dependermos do nosso próprio coração, nós seremos levados para a incerteza. Mas quando nós confiamos em Deus e depositamos em Deus a nossa confiança, a nossa fé dá um pulo, a nossa fé dá um salto, e nós conseguimos enxergar as coisas a partir da ótica de Deus. Ainda, quando nós olhamos para a frase a qual nós dizemos a respeito da jornada de fé, que é este salto do coração, mesmo quando o céu esteja nublado, eu me recordo de uma resposta que Pedro deu a Jesus em um dia nublado, um dia confuso. Jesus havia dado uma palavra difícil para a multidão que o seguia. Onde Jesus estava operando milagres, a multidão seguia Jesus. Mas Jesus tem a percepção que aquele povo não estava seguindo apenas por querer conhecer mais de Deus, mas aquele povo estava seguindo porque eles queriam comer do milagre, mas não queriam viver o milagre. Então Jesus, ele dilata a consciência daquela multidão que o seguia, dizendo, em alguns versículos anteriores, que era necessário comer da sua carne e beber do seu sangue. E nós observamos neste enredo que as pessoas começaram a deixar Jesus, mediante a sua palavra que ele trouxe. Eles não interpretaram o discurso de Jesus, que eles não podiam apenas depender do milagre, mas viver o milagre da transformação em suas vidas. Então, eles começam a se dispersar, eles começam a deixar Jesus, e nós vemos Pedro, através da sua confissão de fé, num momento confuso, Jesus então perguntou aos 12 discípulos: vocês também vão embora? Vocês vão me deixar? Simão Pedro respondeu: Senhor, para onde iremos? Pois só tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos no Senhor e sabemos que o Senhor é o Santo de Deus. Nós vemos a resposta encarnando a fé, a resposta de Pedro dizendo a Jesus: Jesus, o Senhor é a âncora para a minha vida, o Senhor é a segurança para a minha jornada. Em um momento confuso, em um momento de difícil interpretação, as pessoas deixaram Jesus, mas Pedro trouxe a afirmativa: o Senhor é a minha âncora. Quantas vezes nós enfrentamos momentos confusos, nós passamos por momentos difíceis, e nós começamos a deixar Jesus, nós nos afastamos de Jesus. Nós precisamos ser como Pedro nessa noite. Nós precisamos deixar com que a fé se encarne de forma robusta através das nossas atitudes e declarar para Ele: Senhor, talvez o momento esteja confuso, talvez o momento esteja difícil, mas eu sei que somente o Senhor tem a palavra de vida eterna. Eu sei que somente no Senhor eu tenho a segurança que eu preciso.
Aí vem o pastor Tim Keller, que diz que a fé não é ausência de dúvidas. Não é que nós não experimentaremos as visitações das dúvidas. Quantas vezes nós passaremos pelas dúvidas, pelos questionamentos, pelos porquês, mas a fé genuína é a decisão de confiar em Jesus mesmo, em meio às dúvidas. O pastor Tim Keller, de forma bem eloquente, ele decifra para nós que você ter fé não é você passar pela dúvida. Todos nós, em um dado momento da nossa vida, nós experimentaremos as dúvidas, nós questionaremos a Deus, mas mesmo em meio às dúvidas, eu decido confiar em Jesus. Por isso, nesta noite, nós vamos começar a falar a respeito de alguns princípios que nos levam a enxergar além do invisível. Nós não vamos dar conta de trabalhar todos os pontos que eu gostaria, mas eu gostaria de começar hoje, de pincelar pelo menos um ponto, para que você, hoje, receba no seu coração essa palavra de Deus. O primeiro princípio que nós precisamos levar para a nossa vida, para a nossa jornada, é colocar firme os pés na promessa. Você deseja ser alguém que viva além do visível? Você precisa ter os pés firmes na sua promessa. Eu recordo que, há algum dia atrás, eu disse que você não precisa esperar que o céu se mova, se você não se move na fé. Quantas vezes nós queremos que o céu se mova em nosso favor, nós queremos que o céu se levante em determinada situação da nossa vida, mas nós não nos movimentamos na fé. Nós não começamos um propósito, nós não apresentamos a Deus aqui neste lugar e não começamos o nosso voto, e não colocamos diante de Deus aquela circunstância que talvez diante dos nossos olhos seja algo totalmente impossível. Então, se você deseja ver o céu se mover, você também precisa se mover na fé. Mover na fé é de suma importância para que você veja o céu se movimentar. Então, nós temos um texto bíblico registrado em Romanos, no capítulo 4, versículos 20 e 21. O texto bíblico diz assim: mesmo diante de tal promessa, a fé de Abraão não fraquejou. Em vez disso, ele se fortaleceu na fé e louvou a Deus, plenamente convicto de que Deus é poderoso para cumprir tudo o que prometeu. Nós acabamos de ler as palavras do apóstolo Paulo, que está escrevendo uma das suas teses sobre a fé. E quando o apóstolo Paulo começa a sua tese sobre a fé, ele pega Abraão como exemplo. Ele vai tecer sobre a fé, e ele capta o personagem Abraão e traz Abraão para o centro da sua mensagem. E Abraão, este homem que estava vivendo uma impossibilidade humana. Acho que tem algo em comum na impossibilidade humana entre todos nós. Nós temos impossibilidades que nós julgamos como algo que realmente diante dos nossos olhos não vai acontecer. Mas hoje, se você colocar firme os seus pés na promessa, você poderá ver acontecer. Só que este texto traz algo muito importante para a nossa compreensão. O texto bíblico diz que mesmo diante de tal promessa, a fé de Abraão não fraquejou. E o que nós aprendemos com isso? Os olhos de Abraão viam um fim, mas os seus ouvidos carregavam um começo. Hoje, talvez você chegou aqui desta mesma maneira. Talvez os seus olhos tenham enxergado o fim, mas eu gostaria de lembrar a você que os seus ouvidos podem carregar uma promessa. E nós temos uma expressão neste texto que eu gostaria de chamar a sua atenção. O texto bíblico narra a respeito da tal
promessa. Quando nós lemos este texto e notamos essa expressão ela vem carregada de significado. E qual significado é esse? O grau da dificuldade que os olhos de Abraão enxergava, mas também revelam a promessa. Eu não sei qual o grau de dificuldade que os seus olhos enxergam nessa noite, mas você precisa, nesta noite, relembrar das promessas que os seus ouvidos carregam. É importantíssimo você separar o que você está vendo do que Deus está dizendo. É importante hoje você fazer um recorte da realidade impossível que você está vendo, mas do que Deus está dizendo sobre esta situação. Deus, ele tem o poder para mudar esta causa. Deus, ele tem o poder para mudar esta circunstância. Deus, ele tem o poder para curar essa enfermidade. Deus tem o poder para entrar nesse casamento. Deus tem o poder para transformar a vida do seu filho. Deus tem o poder para mudar a sua vida financeira. Deus tem o poder de transformar aquela causa que você tem apresentado a Ele nessa noite. Observe bem o que Corey disse: não tenha medo de confiar em um futuro desconhecido, a um Deus conhecido. Não tenha medo de confiar a seu futuro que você não conhece, a um Deus conhecido. E este Deus conhecido é o Deus que o profeta Isaías retratou em suas palavras, em Isaías 64, versículo 4, que ele diz: porque desde o começo do mundo, nenhum ouvido ouviu, e nenhum olho viu um Deus semelhante a ti, que trabalha em favor dos que nele esperam. Desde a criação, ouvidos não ouviram, olhos não viram um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Como Deus é conhecido? Como alguém que trabalha para aquele que nele espera. Então você, nesta noite, precisa confiar a este Deus que trabalha esse futuro que você não conhece. Quantas vezes nós chegamos a esta igreja numa sexta-feira e apresentamos a Deus as causas, as quais nós não sabemos o resultado, mas nós conhecemos o Deus que pode mudar esta causa. O profeta Isaías discursa que este Deus é um Deus que trabalha, que este Deus é um Deus que entra na nossa causa. O salmista já dizia: não dorme e nem dormita o guarda de Israel. É neste Deus que nós colocamos o nosso coração. Nós podemos aprender algo também muito especial. Porque Abraão colocou firme os pés na promessa, a Bíblia diz que ele se fortalece na fé. Abraão poderia dar uma pausa entre a promessa e o cumprimento da promessa. Abraão poderia cruzar os braços, só que Abraão substitui a pausa pelo posicionamento. O que a Bíblia está dizendo a nós é que ele se fortaleceu na fé. E eu gosto de olhar para este momento da vida de Abraão, porque ele espera com esperança. Abraão não enfraqueceu na fé. Quantas vezes nós recebemos algo da parte de Deus, e neste espaço do cumprimento, nós começamos a enfraquecer na fé. Nós começamos a desistir. Mas Deus trouxe você aqui nesta noite para que você não desista, para que você continue olhando para aquilo que um dia o Senhor liberou sobre a sua vida, porque Abraão cresceu. Enquanto ele esperava, ele amadureceu. Deus usa a espera não para nos enfraquecer, mas para nos enraizar. Quantas vezes nessa espera
nós seremos fortalecidos na nossa fé, nós experimentaremos de Deus como outrora nós nunca experimentamos. Então nós vemos que é importante substituirmos a pausa pelo posicionamento, mas o texto ainda traz algo lindo a respeito de Abraão, no discurso do apóstolo Paulo, quando ele estava tecendo a sua tese. Nós vemos então o texto dizendo que ele louvou a Deus. O que Abraão compreendeu? Abraão compreendeu que o louvor é o cobertor das promessas em noites frias de espera. Olha que algo lindo que nós vemos neste texto. Ele compreende que o louvor é o cobertor para as noites frias de espera. O texto não está falando que Abraão murmurou, o texto está falando que Abraão louvou ao Senhor. Não havia berço naquela casa, mas Abraão louvou ao Senhor. Não havia choro de criança, não havia riso de criança, mas Abraão louvou ao Senhor. O tempo gritava, a promessa parecia distante, mas Abraão louvou ao Senhor. Talvez os seus olhos ainda não estão alcançando aquilo que você apresentou diante de Deus, mas você hoje precisa louvar ao Senhor, porque o louvor tem poder. Quando nós lemos em Atos 16, 25 e 26, o texto bíblico diz que por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Aqueles homens estavam numa masmorra, aqueles homens estavam no cárcere e os outros presos o escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces do cárcere, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Quem aprende a cantar no cárcere da dor, libera milagres que rompem grilhões. Aquelas pessoas que aprendem a cantar no cárcere da dor, no cárcere das lágrimas, no cárcere das angústias, libera milagres que rompem grilhões. Quais são os grilhões que você está vivendo hoje? Comece a adorar. Assim como o apóstolo Paulo diz a respeito de Abraão, que Abraão louvou ao Senhor. Algo lindo nós aprendemos neste texto ainda, quando o texto bíblico diz que plenamente convicto de que Deus é poderoso para cumprir tudo o que prometeu. Abraão não estava sendo levado pela possibilidade, e se acontecer, e se não acontecer, Abraão estava olhando para a confiabilidade de Deus. Olha o que esse texto bíblico diz, plenamente convicto de que Deus é poderoso para cumprir. Deus, Ele é poderoso, Deus, Ele é um Deus de caráter, e quando Ele fala, Ele cumpre. Abraão não estava olhando para o útero de Sara, Abraão estava olhando para o trono de Deus. Abraão, ele creu naquela promessa, mas a sua promessa não pode ser gerada pela possibilidade, ela precisa ser gerada pelo caráter de Deus. Não leve o seu coração para as possibilidades, traga o seu coração para a confiabilidade. Você precisa confiar que Deus é poderoso para fazer. Você precisa confiar que Deus, Ele é poderoso para entrar nessa causa. Você precisa confiar de que Deus pode sim mudar essa circunstância. Essa situação que você está apresentando a Ele nas sextas-feiras aqui. Talvez você escuta, talvez o seu coração que diz, e se acontecer? E se não acontecer? E se der certo? E se não der certo? Mas hoje você, é levado a esse Deus maravilhoso, que lhe chama para confiar. Tozer disse, a fé baseia-se no caráter de Deus, não nas circunstâncias.
Você não pode olhar para as circunstâncias, você precisa olhar para o caráter de Deus. E Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. Deus é poderoso para fazer o que os seus olhos não enxergam. Deus é poderoso para entrar nessa causa, mudar essa circunstância. E você que carrega essa semente, que leva um potencial de lavoura, um potencial de frutos. Hoje você carrega só uma semente, mas se você confiar no caráter de Deus, você vai colher da parte de Deus aquilo que Ele te prometeu. Você não está aqui à toa. O Espírito Santo trouxe você aqui nessa noite para dizer a você: pare de confiar nas circunstâncias e confie no meu caráter. Pare de confiar nas situações e confie no meu poder, porque Deus é poderoso para entrar nesta circunstância, Deus é poderoso para entrar nesta causa, mas você precisa ser como Abraão. Abraão, ele tinha a confiança no caráter de Deus. Não confie em si mesmo, não confie em você, não confie na situação, não confie na circunstância, confie em Deus, porque Deus pode entrar nessa causa. Confie em Deus, porque Deus pode fazer essa semente se transformar na maior e melhor colheita da sua vida. Porque nós cremos nessa palavra que é viva, nós cremos nessa palavra que é eficaz, nós cremos nessa palavra que edifica os nossos corações. Agindo Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir a ação de Deus. Ninguém pode impedir a ação de Deus na sua causa, na sua circunstância. Por isso, coloque a mão sobre o seu coração nessa hora. Coloque a mão sobre o seu coração. Apresente a sua causa ao Senhor. Apresente a sua circunstância ao Senhor. O Senhor trouxe você aqui nessa noite para relembrar que você também pode ser como Abraão, para lembrar que você também pode ter a mesma fé que Abraão, este homem que adorou no escuro. Ele não enxergava, mas ele adorou o nome de Jesus, ele adorou o nome do Senhor. Você hoje pode adorar. Você pode adorar o Senhor da sua vida. Você pode adorar o Senhor que está aqui neste lugar. Você pode render graças a Ele. Então fique de pé, fique de pé.